Olá pessoal, meu nome é Matheus Moreira Machado e eu vou falar sobre alguns equipamentos de proteção contra o arco elétrico. Então vamos lá. O que é o arco elétrico? Então, o arco elétrico, ele também é conhecido como arco voltaico. Ele é o resultado de uma circulação de corrente elétrica entre dois pontos pelo curto-circuito. Pode ser intermitente ou consolidado. E para que esse fenômeno aconteça, é necessário que haja dois eletrodos condutivos, ou seja, dois pontos com diferença de potencial. Pode ser um gás ou um isolante que sofre uma ruptura de elétrica capaz de romper a isolação feita pelo ar, né? E assim produzindo essa descarga. Então, o tipo de material isolante, né, o gás, a diferença de potencial entre os dois pontos e a pressão do local são fatores que determinam as características desse arco, né? E influenciam também no seu fluxo de corrente, na intensidade e na temperatura. Essa quantidade de energia que ela é difundida na forma de luz e calor, em alguns casos elas podem ter sua aplicabilidade projetada, sendo bastante importante em alguns processos que utilizam esse arco elétrico, por exemplo, em alguns equipamentos elétricos como lâmpadas, máquinas de soldagem, fornos de arco voltaico, né? E entre outros equipamentos. Então, assim, falar que esse arco elétrico é sempre prejudicial, ele não é uma verdade, né? Só que esse arco ele pode gerar um calor tão intenso que atinge até 20 mil graus Celsius, né? Que é uma temperatura superior suportada por qualquer material conhecido. Então, ela realmente representa um grande perigo para a vida das pessoas, né? Que elas não geram só ferimentos leves, elas levam também, podem ocorrer mortes, né? Então, quais são os riscos que o arco elétrico oferece? Então, dentre os diversos riscos oferecidos que a gente já conhece pela energia elétrica, o arco elétrico ele se destaca como um dos mais perigosos aos trabalhadores, por causa da grande quantidade de energia que é liberada nesse fenômeno, né? E das altas temperaturas também, que os trabalhadores eles ficam expostos a queimaduras graves ou até risco de morte, como eu tinha falado, né? E as vestimentas de proteção, elas têm sido uma boa maneira de minimizar esses efeitos do arco elétrico nos trabalhadores. No entanto, para atuação em áreas de elevado risco, o nível de proteção dos EPIs ela não é suficiente para proteger a vida das pessoas. Elas minimizam os efeitos, mas elas não protegem 100%, né? E os efeitos do arco elétrico eles são diversos, porque eles são gerados vapores metálicos, tóxicos, projeção de metais fundidos, a luz intensa e uma onda de pressão muito grande. E assim, o comportamento do arco elétrico no sistema trifásico ele pode ser considerado caótico também, porque envolve uma rápida e irregular mudança na geometria do arco devido aos jatos de plasma e a forças eletromagnéticas envolvidas nesse fenômeno. Então, por liberar uma quantidade enorme de energia em um curto espaço de tempo, o arco ele passou a ser considerado um dos principais riscos envolvendo a eletricidade, e elas podem causar destruição total dos painéis elétricos, impactar na receita da empresa e, no pior dos casos, levar os trabalhadores a óbito, né? E com relação a essa luz emitida, o espectro de frequência do arco ele inclui a radiação de raios ultravioletas, que também podem causar danos à retina ocular de um ser humano. Então, sim, os riscos são enormes, né? E o que causam essas falhas? Essas falhas, elas, as falhas que na verdade originam o arco elétrico, elas estão relacionadas na maioria das vezes com curtos-circuitos entre fase e terra, que podem evoluir repentinamente para um curto-circuito trifásico, né? Como eu tinha falado, né? Naquele do sistema trifásico. E os exemplos mais comuns que causam essas falhas também são as quedas de ferramentas, o contato acidental da equipe de manutenção,
acúmulo de corrosão e poeira no condutores, alguns isolantes com presença de animais, como pragas como ratos e cobras, que elas entram em contato com os condutores energizados e podem acabar criando um curto, né? E esse fenômeno ele produz um calor intenso, como explosões, ondas de pressão e também outros efeitos. Agora, como podemos evitar e algumas normas que a NR10 traz para a gente, né? A norma regulamentadora NR10, que é a de segurança em instalações e serviços de eletricidade, ela apresenta um conjunto de medidas que, se colocadas em prática, elas reduzem a possibilidade de o trabalhador sofrer as consequências desse arco, né? Alguns pontos deles são a desenergização do painel e a utilização de EPCs e EPIs. E essas medidas de proteção, tanto individual como coletiva, elas auxiliam para evitar que um arco elétrico aconteça, ou mesmo que aconteça, ele minimize as consequências dela, entendeu? E outras medidas existentes estão também os sistemas de proteção contra o arco voltaico, que são, na verdade, sensores que detectam ultravioleta, os raios ultravioletas, e esse sistema, eles são capazes de abrir os disjuntores e seccionadores do circuito logo após a identificação do arco elétrico, assim evitando que o arco aconteça, entendeu? Agora, tem um equipamento que eu consegui achar, que eu vou falar já já sobre esse equipamento que faz justamente esse processo que eu falei. Agora, os equipamentos de proteção contra o arco elétrico, né? Então, o que a gente conhece já são os EPIs, né, de proteção individual, que alguns deles eles são feitos, eles têm que ser feitos de fibras específicas e receber algum tratamento recomendado, né? E também alguns possuem contraindicações, né, que não são recomendados para usar. Então as fibras de algodão e as fibras de para-aramida, elas proporcionam uma proteção térmica, porque a gente tem que pensar que esse arco voltaico ele produz um calor muito grande. Então materiais que têm proteção térmica são essenciais, entendeu? Já os materiais sintéticos, como o poliéster, o nylon, a mistura de algodão sintético, ela não proporciona nenhuma proteção contra o arco elétrico. Uma vez que, quando expostos a altas temperaturas, elas derretem e ocasionando queimaduras e mais prejudicial para o nosso corpo, né? Aí outros equipamentos a gente conhece também, as luvas de alta tensão, capacete, óculos de proteção, capuz de risco tipo balaclava, que é esse que fica embaixo da máscara dele, né? Como se fosse uma coisa para proteger o pescoço, a orelha e tudo mais. Aí também as botas de proteção, como a gente já conhece, além das calças, né, tudo mais. Toda a roupa é pensada para proteger. Aqui eu achei um equipamento exclusivo para arco elétrico, que é o protetor facial, né, esse modelo V-Guard 190 Arc Plus. Esse Arc é justamente de arco voltaico, né? E ele é um protetor facial de segurança para eletricista de 17,8 ATPV. Esse ATPV é o Arc Thermal Performance Value, que é o valor em calorias por centímetro quadrado da proteção conferida pelo tecido ao efeito térmico proveniente do arco elétrico. Ou seja, é feito um teste e eles medem o valor em calorias por centímetro quadrado que esse capacete ele protege. E ele é feito com uma lente de policarbonato verde. Tem um protetor de queixo, né, que é acoplado no capacete. E ele se regula conforme o seu rosto, né, conforme a sua cabeça também. Aí chegamos nesse Zygot Arc, que é o equipamento que eu tinha falado, né, que ele protege as instalações e os componentes elétricos, detectando arcos voltaicos através da detecção de radiação ultravioleta, né, por sensores inteligentes que são conectados à rede
e ela dispensa a leitura de corrente e não atua com a luz ambiente. E ele pode ser aplicado em painéis de baixa, média e alta tensão, e também em aplicações externas, né? Diminuindo a energia incidente. E alguns dos pontos positivos dele é que ele é o mais rápido do mercado, tem inovação tecnológica, com certeza é um dos mais atuais. O ângulo de detecção dele é de 90 graus, ele não atua com luz ambiente, dispensa a leitura de corrente, a instalação é simples e é um baixo custo, né? Se você for comparar com você tiver que trocar uma máquina inteira por causa de ocorrência de um arco elétrico que danificou, é muito melhor você investir o dinheiro nesse equipamento que vai evitar tanto a perca de uma máquina quanto uma perca de um funcionário, né? Podendo ocasionar mortes e tudo mais. Enfim, esse é meu trabalho, espero que tenham gostado e até mais.